Olá a todos, estamos começando o terceiro painel que vai debater a importância e o impacto do estudo do perfil racial na imprensa brasileira. Eu sou Vinícius Ribeiro e o estudo foi idealizado pelo Jornalistas e Companhia em parceria com o Instituto Corda e o IMEX. Ele conta com o patrocínio da ADM, apoios do Grupo Boticário e Uber, além de apoios institucionais da ABI, AJOR, ANER, ANJ, APJOR, Conagira Fenage, Ecos do Meio, Geduca, Projor, Rede Jornalistas Pretos, Universidade Metodista, além da Universidade Zumbi dos Palmares, que será palco oficial da divulgação do estudo, na Semana da Consciência Negra, em novembro. O projeto recebeu ainda o apoio voluntário de alguns dos mais importantes jornalistas brasileiros em atividade e de personalidades da sociedade civil, todos engajados na luta por uma maior diversidade e inclusão na imprensa brasileira. Neste painel, o tema será o olhar criativo e de oportunidades aos novos talentos. E para debater sobre esse tema, temos aqui Edu Ribeiro, diretor do Jornalistas e Companhia e idealizador do estudo do perfil racial da imprensa brasileira, Ricardo Casco, pedagogo, mestre em psicologia escolar e pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, doutor em educação pela PUC de São Paulo e pós-doutorado em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Gabriela Anastácia, jornalista e empreendedora na Gamark Comunicação, e em 2016, após a maternidade, criou o movimento de impacto social Papo de Empreendedora, para democratizar o acesso à educação empreendedora para mulheres. E Luciano Machado, professor Luciano Machado, licenciado em Letras e Filosofia, especialista em formação de docentes para o ensino superior, psicopedagogia institucional, arte, educação e linguística aplicada e educação. Hoje ele é professor adjunto na Universidade Zumbi dos Palmares. Bom, vamos primeiro falar com Edu Ribeiro, idealizador do projeto. Edu, na sua opinião, em que o estudo poderá contribuir para o desenvolvimento dos novos talentos negros e, consequentemente, na geração de uma maior presença no mercado de trabalho? Olá a todos, a todas, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você estiver, do horário que você estiver vendo esse debate, né? Antes de responder, Vinícius, eu chamo a atenção para um aspecto, né? Nos apoios que você leu, das instituições que estão ao nosso lado aí nesse projeto. O projeto ele é tão significativo no meio jornalístico, né? É uma coisa que vem crescendo de tal modo que a gente conseguiu uma proeza, se vocês analisarem com um pouco mais de detalhes. Talvez seja uma das primeiras iniciativas, não vou dizer a primeira, mas tenha sido uma das primeiras iniciativas em que a gente consegue reunir patrões e empregados em torno de uma causa. Porque nós temos a FENAGE, temos a ANJ, a ANER, que são instituições patronais e dos trabalhadores, né? E isso demonstra a preocupação de todos em buscar caminhos para que a questão da diversidade se acentue e avance nos meios jornalísticos, né? É uma coisa muito bacana que haja essa força-tarefa, digamos assim, em torno dessa causa. Quando a gente desenvolveu, quando a gente começou a pensar em fazer esse trabalho, a gente, obviamente, está dentro de uma cadeia de iniciativas que o Brasil tem assistido aí em várias áreas, nas áreas empresariais, nas áreas acadêmicas, nas áreas sociais, né? Em que essa questão da diversidade vai ganhando corpo, vai se consolidando, está muito longe ainda daquilo que é o ideal, mas certamente a gente está muito melhor do que estava há 15, 20 anos atrás, né? A discussão está colocada, pelo menos a gente vê desse modo, né? E a questão básica é que o jornalismo ele é, de certa forma, irradiador, né? Ele é um fator crucial na questão da formação cultural de uma sociedade, de uma população. Se ele é distorcido, o que chega à população, obviamente, vai ser consumido de forma distorcida. Se você tem uma pauta mal resolvida, mal elaborada, uma linguagem mal conduzida, né? O resultado vai ser um resultado absolutamente infeliz e só vai reforçar tudo que a gente tem visto aí da questão do racismo inerente, né? Do racismo estrutural.
E, no caso dos jornalistas, a questão básica é assim, ninguém aparece como talento se não tiver oportunidade. No caso do jornalismo, a primeira coisa é a entrada, né? Entrar um número maior de profissionais negros, indígenas, de outras etnias, né? E a segunda, tão importante quanto, é o processo de ascensão. No jornalismo, só para não ficar ocupando demais o tempo, porque eu acho mais importante ouvir os nossos convidados, você tem um problema crônico também, né? O jornalismo ele não é, como outras atividades, outras categorias, uma profissão que permite uma ascensão natural dos profissionais, né? Até alguns anos atrás, você tinha uma ascensão horizontal, né? As pessoas, para melhorar de vida, melhorar de condição, tinham que mudar de emprego, né? Saía de uma redação, ia para outra, e assim ia crescendo, mas não tinha uma ascensão vertical na mesma organização, com raras exceções, né? Isso piorou, né? Com a crise que começa ali nos anos 2000, com a publicidade mudando de patamar, isso piorou, né? Hoje você até o crescimento horizontal é difícil, você perde o emprego e não consegue outro. Agora, você imagine isso para os negros, que sempre tiveram uma dificuldade maior de entrada no mercado, né? Então, quando a gente se propõe a fazer esse estudo, é para devolver à sociedade uma informação que ela possa absorver e refletir sobre ela. E desse modo, a gente possibilitar que se criem políticas afirmativas nessa direção, né? A gente vai saber que, numa média, você tem redações aí com 10% de negros, 5% de negros, contra 55% da presença na sociedade brasileira, alguma coisa está muito errada nisso, né? Então, a nossa ideia é que esse estudo possa contribuir para que isso vá gradualmente, na medida possível, de forma acelerada, acabando. Bom, obrigado, Edu. Bom, queria primeiro saudar a Gabriela. Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Eu queria fazer uma colocação, né? Você que é jornalista e empreendedora, quanto que o país, a sociedade brasileira e o próprio jornalismo estão perdendo a não abrir de uma forma abrangente e definitiva as portas do mercado editorial para os negros, né? Quais os ganhos econômicos, sociais e profissionais que poderiam advir de uma maior equidade nas redações brasileiras? Nossa, tá aí uma resposta de $1 milhão. Primeiramente, né, obrigada pela oportunidade, pelo espaço. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gosto muito sempre de tratar esse tema da seguinte forma: não é questão de polemizar, mas nós, na nossa origem, né, já é uma manutenção de privilégios que antecedem, né, já vem dos nossos ancestrais. Então, o que aconteceu nesse decorrer dos anos foram que essa manutenção de privilégios foram feitos sempre pelas mesmas pessoas. Trazer diversidade para as redações, trazer e diversidade, né, a gente está falando aqui, não só a questão de raça, tá? Porque a gente tem aí uma gama, que a gente tem uma tríade, né? Que é a questão de... Não adianta falar de raça sem falar de gênero, sem falar de classe. É uma discussão muito mais a fundo, que a gente poderia passar horas aqui. Os professores estão aqui para estar me reforçando isso também, mas eu tenho muita preocupação nessa questão, né, de falar, a gente precisa falar de raça, precisa falar da questão de gênero, precisa falar da questão de território, porque a manutenção de privilégios está aí, ela vem passando de anos a anos, e o que a gente precisa enxergar é que, trazendo diversidade, a gente também não só dá voz, mas amplia vozes, que é o mais importante. A partir do momento que você permite sair um pouco da bolha, trazer estudantes, trazer profissionais que não pertencem, né, não estejam dentro dessa sua bolha, está trazendo diversidade, trazendo novos olhares, está possibilitando tanto que a organização cresça, quanto esse profissional cresça. Estou mudo outra vez, estava mudo outra vez. Obrigado, viu, Gabriela? Temos aqui também o professor Luciano. Professor,
Muito obrigado também pela sua participação. E a gente teve outros 2 painéis aqui, e o pessoal da Universidade Zumbi dos Palmares participou com a gente, e a gente conversou muito sobre educação, né, nesses outros painéis. E parece ser óbvio que a oportunidade é a chave do desenvolvimento profissional, e em consequência do surgimento de novos talentos, né? Só que hoje essa distorção ela começa na própria escola de base, vai até mesmo na formação superior. A gente tem no país hoje inúmeros movimentos garantindo espaço para os negros, seja as cotas nas universidades, os concursos, né? As iniciativas empresariais para contratar funcionários, abrir estágios, etc. Só que esse caminho, desde o princípio sofre críticas, e em que pese resultados concretos de ascensão dos negros, né? Qual que é a sua opinião sobre esse tema, né? Sobre principalmente esse tema de inclusão, de cotas, né? Como é que você vê isso? Pensar na valorização da diversidade por meio da promoção de ações de reparação histórica já é um grande começo. Por quê? Somente quando pudermos ver no outro as mesmas condições de dignidade e igualdade que temos, que estaremos diante da transformação social e pessoal que a gente tanto almeja. A luta antirracista como um todo, ela precisa ser promovida e apoiada por toda a população, pois não existe nem desenvolvimento político, nem econômico e nem social se um indivíduo ou um grupo de pessoas for excluído. Então, mesmo diante de cotas, iniciativas empresariais e movimentos buscando por visibilidade, nós ainda temos essa visão distorcida, ainda paira na sociedade o mito da democracia racial e a questão e a ideia de que não existe racismo no Brasil. Então, além de tudo, nós precisamos de resultados mais concretos. Para conseguir resultados mais concretos, a gente precisa promover mais informação, mais conhecimento e mais quebra de paradigmas. Tudo isso para quê? Para que a gente tenha a nossa garantia de direitos e a democratização de oportunidades. E essa garantia de direitos e democratização de oportunidades, ela começa pela educação, que a educação é um pilar fundamental na construção de uma sociedade antirracista. Legal. Muito obrigado, viu, professor? Bom, temos aqui também hoje o Ricardo Casco, né? O Ricardo, obrigado pela sua participação. E, Ricardo, você como pedagogo, psicólogo e pesquisador, quais são as dificuldades que as condições sociais desfavoráveis, né, o racismo estrutural e essa falta de representatividade podem gerar para o desenvolvimento de talentos dentro de um grupo que, por incrível que pareça, representa 55% da população brasileira, né? E até aproveitando esse gancho, eu queria que você também falasse um pouquinho sobre o curso que você desenvolveu sobre esse tema, né, de representatividade nas redações, né? Tá bem, muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer, Vinícius, o convite. Um prazer estar aqui com os colegas, debatendo um tema tão importante, né, tão relevante para a construção do nosso país, né? Com relação à sua pergunta, Vinícius, nós sabemos, né, o próprio professor Luciano, que já levantou essa bola, né, nós temos problemas que dizem respeito a um que nós chamamos de racismo estrutural, né, que acaba surtindo uma série de desigualdades em diferentes campos da construção da sociedade brasileira, né? No campo da moradia, da saúde, da educação, acesso à empregabilidade. Então, esse acesso, né, dos segmentos populacionais negros, e podíamos também colocar aqui os indígenas também aqui nessa questão, ela implica numa disputa por representação e redistribuição. Implica também uma série de resistências, né, das classes sociais mais abastadas, que não querem abrir mão dos seus privilégios, sejam simbólicos, sejam materiais. Então, nesse sentido, né, as crianças e os jovens, eles acabam crescendo num país em que impede diferentes acessos aos direitos mais básicos. Então, essa luta que vocês estão aqui trazendo, né, pensar o espaço da mídia, o espaço da construção dos lugares onde os bens simbólicos circulam, é fundamental para que a gente possa abrir espaços, né,
criar condições para que os jovens e aqueles responsáveis por esses setores possam olhar para essa questão com devido cuidado. É claro que, quando nós ligamos o acesso à educação de qualidade, o acesso ao emprego, nós estamos alijando uma parcela importante da população dos seus direitos inalienáveis, que é o direito à vida plena, né, Vinícius? Então, a cada vez que um estudante negro, indígena, encontra uma porta fechada, ele, de fato, acaba sentindo, né, o efeito esmagador dessa grande estrutura, que acaba, inclusive, incidindo numa construção de uma subjetividade, podemos dizer assim, alienada, né? Porque, afinal de contas, não encontra o seu espaço para que possa, podemos dizer assim, desenvolver todas essas potencialidades. Então, são lutas importantes, né? E, como nós estamos vendo aqui, atravessam diferentes setores, diferentes instâncias culturais, sociais e econômicas do país. Então, essa luta ela é uma luta não só do segmento negro, do segmento indígena, mas é uma luta importante também de ser levada a cabo pelo segmento branco da população, que, por vezes, enxerga esses problemas como um problema do outro e não se implica nessa luta, que é uma luta que diz respeito à garantia de direito de todas as pessoas, Vinícius. E aí, sobre o curso, né, que você desenvolveu, conta um pouquinho mais para a gente sobre ele, como é que funciona, né, o que você pensou exatamente? Então, como eu venho da área de uma interface entre educação e psicologia social, né, nós estamos aqui buscando entender como é que se constituem os espaços que incidem nos processos da construção da subjetividade. Ou seja, quais são os processos sociais que podem favorecer com que as pessoas possam olhar o outro com dignidade, olhar a si mesmo sem se sentir ameaçado, né? Existe uma série de questões aí envolvidas, estruturais, que incidem nessa formação da subjetividade. No caso dos meios de comunicação, eles devem ser entendidos como um espaço extremamente importante, porque nesses espaços que são criados muitos dos estereótipos que são utilizados, por exemplo, por pessoas com inclinações ao preconceito, atitudes antidemocráticas. O curso que eu procurei desenvolver, ele procura exatamente dialogar com por meio dessas diferentes instâncias, né? Inclusive trazendo à baila, né, todo o movimento de resistência do segmento negro, desde sua origem, né, principalmente aqui no Brasil, né, em meio à escravidão, e notadamente pós o período da escravidão, de movimentos de resistência, cuja história nos traz movimentos muito potentes ligados ao âmbito do jornalismo, ao âmbito da imprensa. Então, trazer a baila, né, trazer à superfície a historicidade dos movimentos de resistência dos segmentos negros no âmbito da imprensa é fundamental para, inclusive, né, iluminar, podemos dizer, trazer, né, maior visibilidade também para os movimentos mais recentes constituídos do âmbito da imprensa negra, que são fundamentais não só para trazer a voz desses segmentos, mas também como uma experiência realmente democrática, na qual as pessoas possam conviver harmonicamente e todos terem voz para a construção daquilo que foi constituído como um ideário, né, a democracia racial, que não se efetivou no país. Então, a ideia, né, do curso era poder trazer a importância da mídia como uma instância fundamental para a construção das subjetividades, da construção dos estereótipos, da construção da esfera simbólica que atua, né, tanto do ponto de vista das lutas, como eu disse, por bens materiais e simbólicos, mas também a sua importância para a constituição da subjetividade de cada um de nós aqui no nosso querido Brasil. Muito legal. Eu estava tendo até uma... O Edu quer falar, Edu? Eu queria colocar aqui para ouvir vocês, aproveitando também um pouco
algumas ações que nós temos feito lá no Jornalistas de Sintonia. Na divulgação do estudo, a gente vai publicar um artigo do Assis Ângelo, que é um jornalista super importante nosso, do jornalismo brasileiro, e ficou cego há uns 8 anos, então ele é um colaborador assíduo, mas é um jornalista gigante, né? E ele vai escrever um artigo sobre a história da imprensa negra, já está pronto, aliás, eu já li esse artigo, está fantástico. Ele vai lá, ele vai até no começo da colonização brasileira, se aprofunda ali no século XVIII e XIX, onde afloram vários personagens importantíssimos da imprensa brasileira negra, né? Personagens que vêm lá desde Machado de Assis, Lima Barreto, por aí vai. E aí, o que a gente percebe é que nós fizemos um especial sobre João do Rio, fez o centenário de morte dele agora em junho, e ele foi um jornalista negro, gay, enfim, superou todas as discriminações naquela virada de século, né? E foi um personagem fantástico do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente fez um especial com ele, e a gente sente, pelo menos percebe, que desde então, no século XX, essa presença negra mais forte, mais protagonista, acabou não se desenvolvendo. E o que a gente vê hoje, saindo de lá e vindo para cá, é assim, a mídia hegemônica não tem aberto espaços generosos para os negros. Ela segue uma tendência histórica quase de bloqueio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê surgirem na imprensa novas árvores, né? Com esses movimentos negros, vários veículos defendendo essa diversidade, né? O que é uma coisa assim absolutamente, enfim, animadora, né? Que realmente nos anima, que nós estamos dando essa volta, né? Se a imprensa hegemônica não nos abre caminho, o movimento mais, vamos dizer assim, underground está conseguindo. Como é que vocês enxergam? Como é que vocês participam disso? É uma coisa realmente que vem para ficar e vai nos ajudar nesse processo? Poderia começar pelo Ricardo, que estava no embalo, eu queria ouvir o Luciano e a Gabriela. Eu vou aproveitar uma deixa que o Vinícius apontou aqui para o professor Luciano com relação à política de cotas, né? Eu acho que a partir do início dos anos 2000 para cá, né, 2003, se não me engano, foi quando foi implementado o sistema de cotas, inicialmente na Universidade de Brasília, né, nós vemos uma mudança muito importante no que diz respeito à ocupação dos lugares de poder por uma parcela da população que anteriormente havia sido alijada de ter o acesso ao ensino superior, né? E eu particularmente entendo que esse movimento que você está notando, né, Eduardo, de vermos toda uma juventude, todo um segmento importante ocupando lugares de poder, seja na magistratura, na medicina, na engenharia e na imprensa, né, ela é debitária, no meu modo de ver, dessa ampliação, né, de acesso às universidades federais por conta do sistema de cotas, que atualmente vem sofrendo uma ameaça, né, importante de retrocessos com relação a essa política. Então, eu entendo que essa arena de luta pelo acesso ao ensino superior das classes menos abastadas economicamente, né, sobretudo os segmentos negros, segmento indígena, ela é fundamental para que, de fato, a gente possa constituir, né, e dar concretude, né, a uma possibilidade de uma democracia racial que, do ponto de vista histórico, só cumpre o papel de um véu ideológico, né, que acaba, podemos dizer assim, afastando da consciência as mazelas, né, do Brasil racista, extremamente desigual, extremamente violento, sobretudo com essas parcelas da população. Então, acho que a luta pelo acesso à universidade pública, sobretudo as federais, né, a defesa da política de cotas, ela é fundamental para que a gente continue
construir esse país que, de fato, seja um país que represente o anseio de todas as pessoas. Professor Luciano? Então, vamos lá. Não só as cotas, mas as iniciativas empresariais, elas são muito importantes porque nesse decorrer, no processo do trabalho, as empresas já sabem como é o pensamento daquele aluno da faculdade X, da particular Y. Quando você tem a presença do jovem negro e periférico, você tem um outro ar, você tem uma outra visão, você tem um outro olhar sobre aquele determinado fato. Isso eu percebo pelos meus alunos de comunicação social, quando eles fazem estágio em determinadas empresas, eles trazem ideias novas, eles trazem um olhar novo para aquele fato que já está consumado, que a empresa já sabe. Então, é uma troca. É a oportunidade para o jovem negro periférico de montar o seu currículo, de crescer, de estabelecer contato com oportunidades que provavelmente ele não teria se não fossem determinadas iniciativas, e a empresa também ganha com isso. Então, é importante que a gente tenha essa questão muito clara, que é uma troca muito boa para todos. Não é uma bondade, uma generosidade o fato da cota, o fato de iniciativas empresariais. Todo mundo cresce, e é bom que a sociedade ela cresça como um todo. E tem um aspecto também que foi comentado aqui, que eu acho que até a gente não pode se dispersar muito quando a gente fala em inclusão. Nós temos que separar o que é a inclusão do negro, o que é a inclusão do LGBTQIA+, o que é a inclusão das pessoas com problemas de deficiência, porque quando nós colocamos tudo no mesmo balaio, a gente acaba não dando a devida atenção para as necessidades específicas de cada um, e acaba não havendo inclusão nenhuma. A gente acaba sempre entrando num senso comum de que nós enxergamos que é necessário que exista essa inclusão, de que nós tenhamos que pensar em todos, e a gente acaba não focando nas necessidades. Então, a gente precisa ter mais força para falar do negro, do índio, ter mais força para falar até das questões de gênero, da participação ou não participação da mulher em determinados segmentos, mais força para falar do LGBTQIA+, que até então, no meu ponto de vista, depois eu quero a opinião de vocês, eu acho que essa nomenclatura ela mais atrapalha do que esclarece, porque até mesmo dentro do segmento há ali as controvérsias. Opa, peraí, o Brasil é o país que mais mata travestis no mundo. Será que o L da sigla está preocupado com isso? Será que o G da sigla está preocupado com isso? Quem fala sobre isso? Quem está preocupado com isso? Porque quando nós temos ali uma sigla, teoricamente uma sigla forte, dá a entender que todo esse segmento está preocupado. E se o próprio segmento não está, quem dirá a sociedade como um todo? Então, ainda falta união e esclarecimento de todos esses segmentos que, teoricamente, são vistos como minorias, para que depois a gente tenha realmente ações efetivas dentro dessa questão de ter oportunidades. Que espetáculo! Realmente, essa sua fala foi maravilhosa. A gente fez um especial sobre diversidade, né, em junho, além do especial do João do Rio que a gente fez um sobre essa questão de diversidade voltada mais para o público LGBTQIA+. A gente aprendeu uma barbaridade sobre isso, mas é isso que você falou, né? Essa questão de dentro do próprio grupo, dentro das próprias siglas, eles não conseguem se entender, também fica realmente difícil. E quem está de fora, e principalmente a gente, quando a gente fez esse especial, a gente não sabia tanto, né? Então, a gente contratou gente de fora para fazer, né? A gente não tem muito lugar de fala. E o que acontece é isso, né? Se eles próprios não conseguem se entender dentro da sigla, para a gente fica mais difícil até saber o que significa cada letra da sigla. Exatamente. Né? Então é muito complicado. Eu vou só dar sequência para a Gabriela responder o comentário do Edu. Gabriela, só queria aproveitar para você falar, a Gabriela faz parte da Rede de Jornalistas Pretos, né? Que é uma rede que eles criaram para enfim, coordenar, para criar oportunidades, enfim, compartilhar oportunidades.
E assim, você comenta, comenta sobre o que o Edu falou, e eu queria só aproveitar para te perguntar assim, como que a gente pode, né, se tem algum caminho para a gente mostrar para as empresas que esse caminho de inclusão dos negros, né, essa diversidade racial dentro das empresas, como é que a gente transforma isso na mentalidade empresarial, né? Como é que a gente fala para o CEO, como é que a gente mostra para ele que é importante ter essa diversidade em números, economicamente falando, e até na questão da representatividade? Eu gostaria muito eu fiquei muito honrada, né? Acho que muito honrada de estar aqui com o professor Luciano, o professor Ricardo. Eu até brinquei, né, lá no jornalista de política, eu falei, gente, mas eu não sou, né, mestranda, doutoranda, eu sou do mercado, como é que vai ser? E aí, Marcele, né, a equipe falou, não, vai lá, assim. Eu sou muito mais com o olhar do mercado aqui, e por esse motivo, tem uma observação que a gente fala muito, né, que é o quanto de dinheiro vai colocar na mesa. E é isso que as empresas hoje elas observam, né? Toda vez que a gente vai falar para eles, né, olha, nós precisamos trazer diversidade, eles voltam e perguntam, tá, ok, mas quanto que isso vai reverter de dinheiro, de fato, né? Quanto que isso vai me gerar de capital social, de capital financeiro? Então, e o tempo todo, né, ainda mais os docentes, porque eles já observaram isso, que é o tempo todo sendo provocado a mostrar mais, né? Se você é graduado, você precisa ter pós-graduação. Se você tem graduação, você precisa fazer o seu mestrado e depois fazer o doutorado e assim por diante. É sempre uma cobrança maior. No mercado também é assim, você sempre precisa provar mais do que o outro. E nessa questão que eles apontaram, né, da diversidade, em muitos casos, até é aberto algum programa, né, para promover a diversidade, mas não traz uma preparação de como receber aquela pessoa, de como receber aquele profissional. Colocam ele ali e ponto final, mas não mostram para ele, não deixam espaço também para ele ter voz. Ele está ali para apenas preencher, em muitos casos, apenas está ali para preencher uma cota, né? É importante, mas tem que dar voz também, né? Dar voz no sentido de ele estar dentro do processo, ele participar da organização, participar dos processos que ali acontecem. Por isso que a gente vê hoje uma quantidade muito grande muito na área de tecnologia também, uma quantidade muito grande de profissionais que entram dentro de determinado programa de diversidade, mas eles não continuam porque eles não se encontram, eles não se sentem confortáveis ali. Então, acaba que é um espaço que eles ocupam, mas que é um espaço que ele não se sente confortável porque ele todo momento está apontando o dedo e isso cria um desconforto. Então, quando acolher essas pessoas também é criar ali dentro um acolhimento, uma rede para que eles possam, né, se sentirem acolhidos, se sentirem dentro daquele espaço e de uma forma que eles possam também colaborar, não só em números, mas dentro do desenvolvimento dele, ele vai pensar que ele vai ter uma ideia de crescimento ali dentro, um plano de carreira, enfim, que seja. Tem uma ascensão na carreira, né? Que também é um outro desafio, né? Outro desafio. Queria fazer uma outra colocação interessante. Na hora em que você vê a publicidade, o horário nobre, uma presença marcante de negros, né, em anúncios, em campanhas dos mais diversos setores, setor financeiro, setor industrial, setor de serviços, é sinal que alguma coisa mudou ou está mudando, né? Aí você vê, nós estamos até dando essa semana essa notícia, que na verdade foi a semana passada, eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, né? Pela primeira vez, uma chapa só de negros ganhou a eleição da Associação Brasileira de Propaganda e Publicidade, de uma instituição nacional de publicidade. Era uma chapa de oposição só de negros
e essa chapa ganhou e vai tomar posse agora. Significa que alguma coisa está mudando. E eu queria que vocês comentassem, porque a publicidade é o unicarne com o jornalismo, né? Só para completar, né, e antes de vocês comentarem, a gente no painel que a gente fez há 2 semanas atrás, a gente falou muito da questão econômica e realmente o tema do painel era a questão econômica, né, o olhar sobre os negócios e a questão econômica. E a Crislaine, né, que é do Uber, é um dos apoiadores aqui do projeto, ela levantou a bola de que, assim, quando a empresa tem essa representatividade, eu acho, não sei se foi o Ricardo ou o Luciano que falou, quando a empresa tem essa representatividade, traz essas ideias, essa vivência diferente, né, que ele teve essa vivência, que outras pessoas que não estão ali, os brancos de classe média e tudo, não tiveram aquela mesma vivência, ela gera outros negócios que são muito produtivos para a empresa. E algumas empresas estão começando a enxergar isso, de que essa diversidade ela contribui para o crescimento da empresa e também para você acabar atingindo outro público. Porque a partir do momento que você tem essa representatividade dentro da empresa, você consegue chegar a esse outro público que você não chegava, porque o cara vai olhar lá, e aí eu acho que entra a questão da propaganda, né, que ele citou. Você vê lá, né, de repente aquela fralda lá que você está vendendo, eu tenho um filho pequeno, compro fralda, e aí você vê aquela propaganda com aquele monte de criança branca com aquela fralda, e de repente vem uma outra empresa e faz uma propaganda que tem criança branca, negra, amarela, que tem, enfim, que você tem uma diversidade de crianças. Qual que é a tendência maior de você comprar aquela fralda se você está dentro desse grupo que sempre foi excluído, que nunca teve representatividade? Então, na teoria, você vai se sentir mais representado ali e você vai optar por comprar aquela marca em detrimento da outra que não te representa, né? Então, para completar esse comentário na questão da propaganda. Começar com o professor Ricardo primeiro de novo, então. É curioso esse debate, né? Porque ele implica em nós pensarmos quais são os espaços que nós temos para a construção, né, de um país igualitário, mas também quais são os limites também apontados por uma integração num sistema sem necessariamente que isso implique numa luta por reorganizar esse próprio sistema. O que eu quero dizer, né? Nós temos, por exemplo, um texto muito interessante da Judith Butler chamado Reconhecimento e Redistribuição, lutas por reconhecimento e redistribuição, que ela mostra que essas pautas identitárias, e entre elas também a querela do racismo, ela é fundamental para a constituição desses espaços, né, de maior reconhecimento das pautas identitárias e maior redistribuição dos bens materiais e simbólicos para os diferentes estratos sociais. Só que ela faz uma crítica dizendo que essas lutas elas não implicam numa luta de transformação da base da estrutura capitalista, em que, em última medida, eu posso trazer novas identidades, mas são novas identidades que continuarão sendo exploradas pelo grande capital que ocupa os diferentes cenários, sobretudo os cenários das grandes organizações, né? Para você ver, né? Eu lembro, há pouco tempo atrás, eu conversava com uma professora com relação a essa questão. Bom, com a emergência das pautas identitárias, me parece que houve uma certa fragmentação também de uma luta de maior abrangência. Por exemplo, o que une, né, pensando um pouco, talvez, na provocação que o professor Luciano trouxe, né, o que une as diferentes pautas ligadas ao movimento negro, ao movimento LGBT e a outras pautas identitárias, com relação à crítica à grande estrutura do capitalismo. Isso é uma questão, né? Porque se a gente for ver os ataques que a estrutura social vem sofrendo, eu acho emblemático, por exemplo, o desaparecimento da palavra trabalhador do léxico das empresas, né? Atualmente, o vocábulo trabalhador foi substituído pelo vocábulo colaborador, né? Então, desaparece com o conceito trabalho e trabalhador todo um conteúdo de lutas históricas que procuram uma transformação social profunda na própria estrutura de como se dão as relações de poder, né? Então, eu acho que esse é o limite,
né? Ao mesmo tempo que nós temos que lutar, sim, por uma maior integração desses segmentos alijados dos diferentes estratos de poder, não me parece que seja o suficiente, à medida em que, se não for colocado em xeque as próprias estruturas que mantêm o poder. Então, agora eu vou dar uma provocação, né? Em última análise, nós estamos lutando para sermos explorados da mesma maneira. Então, acho que é uma questão importante, né? E aí acho que a contradição é interessante, né? Eu não estou aqui colocando, minimizando essas lutas, pelo contrário, elas são fundamentais, mas eu só estou colocando aqui um pouco de areia aqui na conversa, porque nem tudo é céu, nem tudo é terra, né? Acho que a contradição é fundamental para vermos os avanços, mas também quais são os limites dessa integração, né? E, para mim, a derrocada da palavra trabalhador é algo bastante sintomático nesse aspecto, né? O que nos une? O que une as pautas identitárias? Eu imagino que seja o sofrimento, né? Então, nós teríamos que falar qual é esse sofrimento que nos une para além das pautas distintas, como bem apontou o professor Luciano, né? São pautas distintas, com diferentes lutas, com diferentes estratégias, inclusive, de luta nesse grande cenário. Legal. Professor Luciano? Eu gostei dessa provocação. Nós lutamos para sermos explorados. Mas a questão é justamente essa. Eu comento muito isso com os alunos, no seguinte âmbito. Eles querem se dar bem nessa sociedade, nesse sistema capitalista. Porque trabalhar, todo mundo trabalha. Só que eu vejo o outro consumindo, eu também quero consumir. Claro. Eu vejo o outro falando idiomas, eu também quero falar idiomas. Claro. Eu vejo o outro frequentando diversos lugares, eu também quero frequentar outros lugares. Então, o que me falta? Me falta essa oportunidade de trabalho, me falta essa primeira chance para eu mostrar o meu gás, porque o jovem negro periférico ele tem esse gás, ele está louco para mostrar que ele tem energia, que ele pode fazer e acontecer, e ele quer aprender. Para quê? Para consumir. A gente não está, na verdade, se enganando. Lá na frente, depois a gente pensa num modelo melhor de sociedade. Só que nesse primeiro momento, eu quero me dar bem nesse modelo de sociedade. O que eu costumo falar para eles também, que a minha geração, que eu já tenho quase 50 anos, não peguei cota lá atrás, eu tive que pagar faculdade, eu tive que pagar curso de inglês, uma série de coisas. E ao mesmo tempo em que eles me veem como um exemplo, eu falo para eles, a minha geração carrega uma série de cicatrizes. Porque eu tive muito não. E dentro da falácia da democracia racial, ou da meritocracia, que essa é a pior de todas, dentro da falácia da meritocracia, eu corri atrás, eu me especializei, e eu já cheguei em empresa, na época que eu trabalhava com marketing, e depois eu ouvi que eu não passei na vaga, porque já tinha um desse aí. Então isso doeu demais. Imagina. E assim, eu precisava trabalhar. E eu passei pelo processo seletivo dentro do conceito de meritocracia. Então, a minha geração teve portas fechadíssimas. E isso dói muito. Apesar de eu me considerar realizado profissionalmente, de hoje eu já estou na docência há mais de 20 anos, eu gosto muito dessa questão. Mas eu fiz coisas lá atrás em que eu tive portas fechadas, lacradas. E eu sei o quão difícil foi abrir essas portas. E o que eu posso melhorar para essa nova geração, beleza, eu consigo melhorar para que uma próxima geração já enxergue jovens negros, periféricos, com as suas conquistas e pense, opa, beleza, eu posso sair desse gueto, eu posso sair, não precisa abandonar o gueto, o meu lugar de origem, mas eu posso sair, eu posso fazer outras coisas. Então, eu quero ser explorado dentro desse conceito. Eu quero ter a oportunidade de ser explorado. De ser igualmente explorado, né? Ser igualmente isso. Explorado, né? Exatamente. Vamos explorar os brancos e negros e pardos, todos igualmente, né? É essa a igualdade que nós queremos. É isso. Gabriela, você tem um lugar de fala, assim, apesar de você falar, eu sou do mercado e tudo, mas para a gente é super importante, né, ter alguém do mercado, uma jornalista, né, e você ainda tem uma outra dificuldade, né, porque além de negra, você ainda também é mulher, né?
Então, bom, comenta um pouquinho aí, né? E também alguma coisa, de repente, que você passou, parecida com o que o Luciano contou, porque essa história de portas fechadas, né? Portas cerradas mesmo, é uma coisa que a gente acompanhou bastante em alguns processos que a gente fez e até algumas conversas que a gente teve em outros painéis e tudo, né? Dessa dificuldade de você vencer essa barreira, de você furar essa bolha, né? E no seu caso, como é que é isso? Como é que foi isso? Nas gerações anteriores, eu vejo muito que era uma coisa mais... as pessoas se calavam mais e iam de acordo com o sistema. Hoje, eu percebo que é muito para a porta, né? Em que sentido? Eu vou criar, se eu não tenho uma oportunidade, eu vou criar a minha oportunidade. Por esse motivo também, esses novos veículos, essas novas agências. Na minha experiência, eu tentei, assim que eu me formei, eu tentei ir para televisão. Eu tive um episódio que, na própria faculdade, uma brincadeira de uma professora, ela falou que, poxa, mas você com esse cabelo não é muito legal, né? Sabe que não vai conseguir uma oportunidade fácil. Dali eu vi que, eu falei, bom, então tá, eu vou por outros caminhos. Então eu fui para a redação, eu fiquei muito mais nos bastidores, né? Eu sempre me senti muito confortável, até por essas experiências lá atrás, de sempre estar nos bastidores. Eu tento me provocar o tempo todo de estar aparecendo, mas é uma coisa que vem também dos nossos ancestrais, né? A gente sempre está ali no nosso cantinho, fazendo o nosso, aparecendo pouco. Eu acho que essa geração atual, ela tem mostrado mais a cara, tem se permitido mais. As minhas experiências me trouxeram até onde eu estou hoje, e eu tento fazer uma coisa que eu não tive lá atrás, que é puxar outras pessoas comigo, né? Eu sou uma mulher negra, sou mãe, sou da Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então, sempre que eu posso, eu tento trazer outras mulheres, outras pessoas periféricas, para estarem junto comigo, sempre negras, né? Numa tentativa de que ela explore mais o mundo, se sinta mais, tenha menos aquela síndrome do impostor, né? Que ela trabalhe mais isso, ela coloque a cara dela no mundo, sem ter vergonha, sem se sentir mal por isso, por estar ali. Então, acho que isso é um movimento, né, que eu tenho procurado fazer. E as minhas experiências que me trouxeram até aqui, eu sempre falo, gente, é isso, assim, eu brinco, né, eu uso uma hashtag me provocando, saia dos bastidores, porque a gente precisa se mostrar, a gente precisa colocar a nossa voz no mundo, e às vezes não vai agradar todo mundo, mas é o seu jeito, é a sua personalidade, e você trazer os seus, né, sempre puxar os seus. Realmente. Ontem eu estava assistindo, eu não sei se tem um caminhão aqui perto, aqui, não sei se está dando para ouvir ele, mas eu estava assistindo ontem, foi a estreia do The Voice, né, na Globo, e muito legal. Eu não sei exatamente como a Globo está vendo isso, mas a Globo tem tentado trazer muita diversidade, principalmente na questão racial, né? São 5 técnicos, né? 2 são negros e 70% dos candidatos que estavam ontem lá são negros, né? E enfim, eles representam muito a questão, mas se você olhar outras edições do próprio The Voice, não tinha essa diversidade toda, ou então a maioria dos candidatos eram negros ontem, né? Agora, pensando no tema que a gente trouxe para discutir hoje, como que a gente cria as oportunidades para desenvolvimento desses talentos? E aí eu digo, não só nas empresas, mas nas universidades, na escola de base. Como que a gente, né, trazer essa discussão para todos vocês, né? Como que a gente trabalha isso? E pensando talvez em sair do que o professor Luciano levantou da história do consumo, né, de você querer primeiro, assim, ó, bom, primeiro eu vou querer viver na sociedade do jeito que ela está, depois eu vou tentar consertar ela. Como que a gente pode andar com as duas coisas juntas? A gente cria as oportunidades e, ao mesmo tempo da inclusão no mercado de trabalho, nas universidades, a gente consegue com que eles sejam incluídos na sociedade em geral, né? Consegue que as pessoas os talentos sejam desenvolvidos e elas sejam incluídas para a questão de consumo, para a questão de poder frequentar todos os lugares que ela quiser, enfim, e não precisar ter que chutar a porta, como a Gabriela falou. Talvez eu possa começar. Isso, pode começar, professor Ricardo. Bom, eu venho atuando bastante
junto à formação de educadores, né? Trabalho bastante junto aos educadores que atuam no ensino básico, né? E a gente vê cada vez mais, né, essa pauta das discussões sobre o racismo sendo incorporadas, mesmo porque tem uma lei, né, 2003, a Lei 10.639, depois teve uma alteração, que ela mostra que a importância de se trabalhar no ensino básico as questões da história e da cultura negra e também da cultura indígena, né? Então, acho que esse é um primeiro movimento, trazer, né, as contribuições e as produções que esses segmentos puderam desenvolver ao longo da história. E aí tem uma questão importante, né, Vinícius, que você coloca, porque, de fato, né, até pouco tempo atrás, a representação do negro era muito aproximada à esfera das artes, da música, da alimentação, dos esportes, né? E, felizmente, a gente percebe que, com essa luta histórica, que eu acho que depois do movimento negro unificado, a partir de 1978, ganhou um grande impulso, né? A luta pela formação de poetas, filósofos, magistrados, médicos, engenheiros, sair um pouco desse estereótipo do negro ou do segmento negro apenas voltado às artes e à cultura, podemos dizer, mas essa cultura de entretenimento quase, né? Então, eu acho que essa luta por representação da universidade pública e a conquista desses espaços, elas implicam na construção de um outro ideário sobre o segmento negro, afastando desses estereótipos, né, que sempre marcaram esses segmentos dentro da estrutura brasileira. Então, eu gosto muito de uma passagem de um autor que eu trabalho bastante, da Escola de Frankfurt, o Theodor Adorno, que ele diz o seguinte: a educação deveria ter duas grandes finalidades. A primeira, a reflexão. A reflexão sobre o quê? Levar as pessoas desde cedo, desde a infância, a entenderem como se constitui essa grande máquina capitalista de moer pessoas, né? Os processos hierárquicos, o trabalho, a exploração do trabalho, as distinções das classes sociais. Então, levar as pessoas a entenderem que estrutura social é essa. E a segunda implicação que esse autor coloca, que é uma educação para a autorreflexão, ou seja, dentro dessa estrutura, quais são os efeitos com relação à formação da minha subjetividade, a forma como eu penso, a forma como eu sinto, a forma como eu me relaciono com o outro. Então, esses dois imperativos, podemos dizer, da educação, eles percorrem desde o ensino básico até o ensino superior, né? E aí eu vou me permitir fazer uma outra provocação aqui. Eu acho que reduzir a experiência de ser cidadão à esfera de ter acesso ao consumo é muito pouco, né? Eu acho que pode ser um momento histórico importante, mas eu tenho plena convicção de que, se nós nos resguardarmos a esse papel, nós estaremos sendo apenas mais um objeto dessa grande máquina de moer gente, né? Tem só vou terminar essa passagem com uma passagem de um texto que eu gosto muito, que se chama Mulheres, Negros e Outros Monstros, que eu acho que traz que são de duas acadêmicas, acho que de Recife, e tem uma passagem nesse texto que diz o seguinte, que eu acho que marca um pouco isso que eu estou dizendo. Fala o seguinte: como mulher, negro ou monstro, o outro é aquilo que, em princípio, não deve circular, mas também aquilo que não pode deixar de circular sob a pena de privar o discurso civilizador da oposição que o funda. Em sua feiura, desproporção, desordem, o monstro é o outro do civilizado. A estruturação do discurso civilizador se opera no concreto dos corpos e nos caminhos traçados para a sua circulação. O que isso nos diz, né? A condição de ser negro, ela é uma invenção de um discurso civilizatório. Ela constitui os espaços de circulação, de poder, aonde as pessoas podem transitar e quais lugares devem circular dentro de uma grande estrutura hierárquica. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que colocar aqui em xeque
não é as possibilidades de se movimentar no entorno daquilo que foi constituído como civilização, mas colocar em xeque a própria ideia dessa civilização. E, nesse sentido, nós devemos ser muito mais do que consumidores. Nós devemos, sim, lutar por uma vida digna, plena, em que nós não sejamos explorados, em que todos possam usufruir dos benefícios que estão à disposição de todos nós. A riqueza acumulada já daria possibilidades para a eliminação da miséria e da desigualdade. Ou seja, o que está em pauta não é a luta apenas por ocupar espaço numa civilização, mas a própria ideia de civilização que nós temos introjetados na nossa maneira de ser, na nossa maneira de atuar no mundo. Não, muito legal. Professor Luciano? Eu adoro essas provocações, né? Mas vamos lá. É que a gente vai ali com um passinho de cada vez. Exato, Luciano. Muito interessante a questão do The Voice, da música em si. Inclusive, o programa já teve... Esses reality shows já tiveram outros vencedores negros. Mas eu acho ainda um pouco clichê associar o negro, ou só o futebol, ou só a música. Eu quero ser outras coisas. Eu quero ser também um professor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, eu quero ser o que eu quiser. Mas se nesse primeiro momento é a música que vai me trazer esse olho forte, beleza. Mas eu tenho que mostrar para essa juventude que eu posso outras coisas. Então, hoje eu estou lá na Universidade Zumbi dos Palmares, estou muito bem. Mas em outro momento eu estava numa instituição onde eu saía da sala dos professores e eu via, olha, você é o mocinho da computação? Aí eu só, não. E a pessoa não gostou. Como assim? Ele não. Aí eu fui embora e disseram, não, ele é o professor do departamento de letras. Numa outra escola, no meu primeiro dia, já teve uma discussão entre os professores. Cheguei mais cedo, estou esperando. Você é professor novo? Sou professor novo. Que legal. Aí eu escutei um bochicho entre os professores, e todo mundo, a fulana foi demitida, a ciclana foi demitida. Isso não está certo. Aí alguém chegou em mim e falou assim, não está certo você estar aqui. Eu sem entender nada. Opa, peraí. Resumo da ópera, acharam que com a minha presença a professora de educação física tinha sido demitida. Não, eu ia assumir a vaga de inglês. Aí eu falei, opa, peraí, a escola estava precisando do quê? De professor de inglês. Eu estou aqui. Mas ali eles não associaram a minha imagem a professor de inglês. Eu sou professor de educação física. E numa outra escola aconteceu a mesma coisa. Eu pisei, nossa, um novo professor de educação física? Não. Então, aí a gente vai entendendo que no imaginário das pessoas, alguns espaços são nossos e outros ainda não. E eu estou falando de coisas super, super recentes. Então, posso ser da música? Posso, eu adoro, eu canto também. Posso ser do esporte? Eu posso, mas não é só isso. A gente pode muito, muito mais nesse universo. É isso. Gabriela, como é que a gente trabalha esses novos talentos? Como é que a gente consegue que esses novos talentos cheguem ao mercado, né? Como é que a gente consegue desenvolver esses novos talentos para você poder puxar, né? Como você disse que você puxa outras pessoas com você, como é que a gente pode, se é que tem alguma solução? A solução está no diálogo, a solução está em criar oportunidades essas eu vejo muito hoje. Eu gostei muito dessa última fala do professor Luciano, com esse caso, né? Até na Paralimpíada, só fazendo teve uma notícia de um jornalista, ele era repórter e confundiram ele com técnico. Nada contra, mas por ele ser negro, não pensaram que ele fosse o repórter. Então, esse tipo de constrangimento, esse tipo de erro é muito mais comum do que nós pensamos, e ainda mais nas redações, nas agências publicitárias. Você é o estagiário? Não, eu sou um novo editor. As pessoas sempre têm aquele olhar diferenciado e demora um pouco para acostumar com a presença. As iniciativas que podem ser feitas para mudar isso estão nesse diálogo, nesse abrir espaço para o que é diferente,
Tem até, você estava comentando no início, né, do vídeo do Porta dos Fundos, você trouxe um, eu vou falar sobre outro, que é um dos publicitários, né? Que aí é o publicitário Y, X e Z, são iguais, são a mesma pessoa, que e no final vem uma pessoa diferente, que é uma pessoa que não pertence àquela classe social, que é de um outro estado, e aí o pessoal fica, nossa, ele é diferente, nossa, mas ele é estranho, por quê? Porque não é isso, é o que mais a gente vê, não se permite deixar o diferente entrar, não se permite ter outros olhares, que vai agregar, né? É comprovado que a diversidade nas empresas, ela agrega, não separa. Ela amplia, não separa. As pessoas ficam muito naquela coisa do QI, né? A gente tem o famoso QI, por esse motivo também, que não deixa espaço para o novo. Vou fazer uma seleção, ok. Dessa seleção, uma pessoa é negra, os outros são conhecidos, desconhecidos, assim, não vou entrar muito nesse quesito, mas permitir, abrir espaço e parar um pouco também com essa questão do julgamento. Não, porque o fulano mora longe, não, fulano... Esses pré-julgamentos também afastam muito. Bom, a gente já acabamos de chegar à nossa hora de conversa. Então, eu queria, com as considerações finais, agradecer todo mundo, claro, foi maravilhoso aqui. Vocês três deram uma aula aqui para a gente, foi maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês. E queria, começar as considerações finais com o Edu. Falei, Edu, depois vamos Edu, Ricardo, Luciano e Gabriela, a gente faz as considerações finais cada um. Bom, eu queria agradecer a todos. Você falou aí, foi uma aula mesmo, né? Temos 2 professores aqui, temos a nossa repórter lá do Rio. Confesso que a cada dia a gente vai aprendendo mais, vai descobrindo as coisas que estão entranhadas, né? Aqueles preconceitos lá do fundo da alma que a gente não imagina que tem, e vai descobrindo. Esses dias mesmo eu estava moderando um painel, um seminário que a gente organiza numa outra empresa, que é sobre diversidade, exatamente, com 9 empresas das principais empresas, né? E alguém estava falando da questão que é a grande luta dentro das organizações, e elas estão avançadas, viu? A gente tomou aulas lá impressionantes, né? Questão dos grupos, de afinidades, cada grupo define as suas prioridades, a sua importância, para que possa ter esse foco que o professor Luciano falou, né? Para que cada um possa ser único nas suas necessidades, etc., né? Mas fala muito na questão do preconceito e a discriminação, né? O preconceito é mais difícil de você combater, porque ele está dentro da alma das pessoas e você tem que ir lá arrancar, né? A discriminação, sim, você tem que combater, porque ela é inadmissível, né? Se você não consegue acabar com o preconceito no curto prazo, então, ao menos a discriminação você tem que acabar, porque ela é cruel, né? E o preconceito, você, nesse processo todo de conscientização, de avanços, é que você vai chegar numa sociedade diversa, equilibrada, justa e em harmonia, né? Que é o que todos queremos. Mas essa é uma luta histórica, e eu acho que nós, em 1 ou 2 décadas, avançamos mais do que todo o século passado, pelo menos penso assim. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Professor Ricardo, muito obrigado aí pela sua presença, realmente, espero contar com você também em outras iniciativas, como eu tinha te dito. Então, suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer novamente, pode contar sempre comigo. Esse debate eu acho que é fundamental, né? Eu até estava aqui lembrando, né, que o jornalismo ele é tido como o 4º poder, não é isso? Nas instâncias democráticas, né? Nós temos o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o jornalismo, a imprensa, né? Então, nós imaginamos, né, eu imagino, a potência desse tipo de empreendimento que vocês estão aqui levando a cabo, exatamente
para poder ocupar esse lugar de fala, né? Mas exercer esse poder numa perspectiva que ajude as pessoas a problematizar, né, essa grande estrutura que já está posta desde que nós nascemos, né, e que que influencia muito as nossas maneiras de pensar, sentir e atuar politicamente. Então, eu queria dar aqui meu parabéns por essa iniciativa, né, e dizer que é fundamental esse espaço para esse tipo de debate, e é isso, né? Contem sempre comigo, sempre que for necessário. Muito obrigado. Professor Luciano, obrigado pela aula. Realmente contribuiu demais aqui. A Andréia e a Francisca falaram que você ia contribuir bastante, né? Que você ia contribuir bastante. A gente está super feliz. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, dedicar seu tempo. Então, suas considerações finais também. E vamos, né, de valorização estética, cultural, intelectual da negritude, que a nossa luta é pela garantia de direitos e a democratização das oportunidades. Então, onde tiver oportunidade, a gente vai e arrasta o outro e cabeça erguida, e é isso. Então, as conquistas da minha, óbvio, tive a geração anterior, eu não vou, como a própria jornalista disse, né? Hoje a geração vai lá e chuta a porta. A minha educação foi aluno bom é aluno comportado, é aluno que obedece o professor. Provavelmente vocês devem ter visto isso também. E lá na frente, quando me cobraram habilidades e competências e um monte de outras coisas, eu não tinha aprendido isso. Então é isso que eu procuro trabalhar agora com os meus alunos, para que eles tenham até mais oportunidades e outras coisas que a minha geração não teve, que ela teve que buscar ali na raça. Eu até gostaria que eu fosse um pouco mais ousado, um pouco mais atrevido, como os meus alunos são hoje, mas a minha realidade foi outra, como toda a nossa realidade foi outra, e para que nós conseguíssemos ter determinadas conquistas, a gente tinha que respeitar ali determinados mecanismos. Hoje é aplaudir e incentivar essa juventude para que as coisas caminhem sempre do bom para o melhor. É isso. Legal, muito obrigado. Gabriela, mais uma vez agradeço você pelo seu tempo, ter dedicado o seu tempo aqui para a gente. E fazer suas considerações finais, agradecer também à Rede de Jornalistas Pretos, por ter, cada painel mandou uma profissional. Foram 3 mulheres, incrível, né? Hoje teria a 4ª mulher, que é a Francine, que acabou tendo um problema e não pôde participar, mas com certeza vai participar com a gente em algum outro painel. Então, é impressionante a força das mulheres negras nesse cenário de hoje, né? Tem 2 desvantagens aí no caminho e que com certeza estão lutando, estão chutando a porta e estão cada vez mais presentes no cenário e lutando pelos direitos iguais, né? Então, suas considerações finais e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor Luciano, professor Ricardo, Edu. Em nome dos jornalistas pretos, né, tem muito mais mulheres por aí ainda. A nossa rede está crescendo. Convido a vocês. Hoje foi oficialmente o lançamento da nossa newsletter. Convido a vocês a acessarem o site Jornalistas Pretos, cadastrarem, conhecer um pouco mais. E é isso, vamos democratizar, não só na teoria, também na prática, que é de trazer os nossos e conversar, dialogar, para que eles possam também criar, né, essa corrente e cada vez mais conseguirmos ocupar mais espaços. Muito legal. Gente, muito obrigado. Estamos chegando ao fim desse painel e espero encontrar com vocês em outros caminhos aí ao longo desse nosso projeto, né, do estudo do perfil racial, que não vai se encerrar agora, né? É um projeto que a gente tem a ideia de manter ele ativo, enfim, por quanto tempo a gente conseguir. E então, muito obrigado pela presença de todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Prazer.